A paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Estaremos iniciando aqui esse vídeo para estar explicando como acontecerá o propósito que o Senhor Jesus Cristo colocou em meu coração. Mas, irmãos, em primeiro lugar, gostaria de estar aqui orando, e pedindo ao Espírito Santo que nos direcionasse aqui e para que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado aqui neste vídeo. Glória a Deus, Santo Espírito glorioso, Santo Deus amado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, me capacita nesse primeiro momento, Pai, para estar aqui, Pai, falando sobre esse projeto que foi colocado ao meu coração há muito tempo, Pai. Há um bom tempo, o Espírito Santo me chamou no secreto e falou em atalaia para mim. Deus Santo, estive em muitos momentos dentro do peixe, como aconteceu com Jonas, Pai, mas mesmo com medo, mesmo sentindo frio na barriga, eu estou aqui para falar da palavra do Senhor. Pai, nos abençoe, escute as nossas orações, Pai, que acontecerá durante e depois, ao vivo ou não. O Senhor Deus, Ele vive no eterno céu e lá não há tempo. Então, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele age aqui, tanto hoje como amanhã, como depois. Em qualquer momento que vocês estejam escutando esta palavra do Senhor, eu creio no nome de Jesus que estará tocando em nossos corações. Espírito Santo, nos guie agora, neste momento. Aleluia. Eu gostaria de estar aqui agora, irmãos, abrindo a palavra do Senhor Jesus Cristo, aqui em Mateus 4, Estaremos aqui falando em Mateus 4, 1 e 2. Então, foi conduzido Jesus Cristo pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, quando logo após, terminou aqui o jejum, do nosso Senhor Jesus Cristo, quando terminou tudo ali, as tribulações, as coisas que ele estava passando, como aqui na palavra fala, que ele foi levado, logo após o seu batismo, ele foi levado pelo Espírito Santo. Em muitos momentos, o Espírito Santo nos leva, em moveres para o deserto, nós crentes, E aí a palavra que fala que foi logo após, que passou todos aqueles momentos que ele iria ser tentado pelo diabo, e ele teve fome, Aqui o Senhor Jesus Cristo colocou no meu coração aqui a palavra do Senhor, esse mover, dos 40 dias de jejum e oração. Irmão, não sei como acontecerá esse jejum e essa oração de 40 dias. Irmã, não estou acostumada a estar tanto tempo em jejum, irmã. 40 dias é muito. Mas, irmãos, eu venho aqui para te dizer que nós estamos no final dos tempos, onde nós precisamos mortificar a nossa carne. Como é que é isso, irmã, para mortificar a nossa carne? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o jejum se fez muito presente entre os crentes daquela época, Então, mesmo o Senhor Jesus Cristo, que era um crente totalmente sem pecado, virtuoso e não tinha nada, nenhuma mácula na sua roupa, na sua vestimenta, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para poder ir até o deserto, ser tentado pelo diabo. Então, é o seguinte, irmãos, nós precisamos estar focados na palavra, nós precisamos de fortalecimento, nós precisamos de limpar as nossas vestes, nós precisamos vestir vestes espirituais, como a palavra de Deus mesmo fala, Não esteja nus quando o Senhor Jesus Cristo voltar. O que é isso? Nós temos que estarmos vestidos com linho fino, adornado com uma igreja, sem nenhuma mácula, sem nenhum pontinho
nos abster da nossa salvação. Então, em primeiro lugar, eu quero explicar aos irmãos, né, que quando Deus nos coloca à prova, né, Deus também pode nos colocar às provas, né? É Deus que nos coloca, nunca o homem não coloca à prova, porque os homens não têm esse poder. O único que tem esse poder é Deus, como aqui na palavra fala, né? O Espírito Santo que conduziu. Então, irmãs, com essas adversidades que possa ser que aconteça na nossa vida, eu creio que na dos irmãos também, na minha também, tem acontecido. Isso é para testar a nossa fé e a nossa confiança nele, né? Então, até quando o diabo nos coloca no deserto, é com autorização de Deus, é com autorização, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos salvar, né, de todo o pecado. Mas nós estamos na carne, nós estamos aonde opera a carne, a alma e o espírito. Então, o que nós temos que fazer? Nesse momento, o que nós temos que fazer é fazer com que o nosso espírito que está pronto, porque o nosso Deus, ele soprou o fôlego de vida, ele soprou o espírito dele em nós e nós nos tornamos alma vivente, nós estamos preparados espiritualmente, mas nós estamos aqui na carne. Então, o que acontece? Para que nós estejamos aqui na carne, nós precisamos da alma, né? E a alma, muitas das vezes, ela vem ali estragada, ela vem ali de momentos ali que ela passou muitas dificuldades, talvez a pessoa seja como eu, veio, né, de tronos, veio de momentos da vida em que ela deixou de estar seguindo a Jesus como eu, porque quando eu só ouvia, né, ontem eu até falei com o Espírito Santo, Senhor, mas eu sempre tive no meu coração que o Senhor é o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor veio em vida e o Senhor morreu e ressuscitou para me salvar. Eu sempre tive isso. Mas eu sempre também vivi na opressão desse mundo, no sistema desse mundo. Como muitas vezes fala aqui na palavra, né, que o povo de Deus, e Deus sempre falou aqui na palavra, por exemplo, lá em 2 Crônicas, né, ele fala muitas vezes, se você me procurar, se você jejuar, se você me obedecer, se você estiver cumprindo os meus estatutos, eu ali estarei para pelejar por você, né? Que como fala também lá em Êxodo, né? Eu não sei se é Êxodo ou se é 2 Crônicas, ele fala assim: fique calado, fique quieto, porque eu pelejarei por ti, né? A sua briga é minha. Então o Senhor, né, poderá estar falando assim conosco. Mas, como nós trazemos algumas dores, alguns problemas, que em outros vídeos eu estarei aqui para a gente estar analisando junto às escrituras, né, as dores que nós vemos em nossa alma, e acaba que a nossa alma acaba prevalecendo, né? Na balança, aquele sentimento, aquelas coisas fica tão alto que acontece que a gente coloca a alma mais em cima, então ela prevalece. Como 2 cachorros, né? O que você alimenta mais, aqui tem um cachorro da alma e o cachorro do espírito. Eu gosto de explicar assim, né? Aí o que acontece? Quem você mais alimentar é o que vai prevalecer. Se você alimenta mais a sua alma, ele prevalece. Mas se você alimenta mais se você alimenta mais o espírito, né, ele prevalece, ele fica em alta, né, que ele tá bem alimentado, você tá ali orando a palavra, você tá ali meditando as escrituras, você está ali em jejum, como nós estaremos esses 40 dias, começamos hoje, né, ou em oração, quem não puder jejuar, eu vou explicar daqui a pouquinho, né. Aí o Espírito Santo, o Espírito vai estar mais alto, mais em conexão ao Deus, né? Ao nosso Deus, ao trono, ao Espírito Santo. Agora, se você fizer mais as coisas aqui desse sistema do mundo, que é, como a palavra mesmo fala, né? O Deus desse mundo, que opera nesse mundo, né? É Satanás, né? O príncipe que caiu, né? Do céu, como é falado aqui, né? Pela desobediência. Quando você está alimentando mais aqui esse cachorro, ele vai ter mais força. Mas isso
depois nós entraremos mais a fundo. Então, vamos aqui falar, né? Então, o jejum, e também Deus, ele pode estar nos colocando à prova para ver se nós estamos testando a Ele. Porque tem muitos momentos que a gente quer testar a Deus. Como assim, irmã Lúcia? Como assim? É o seguinte, né? Às vezes a gente tenta recusar-se, né, a seguir as orientações de Deus, do Espírito Santo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou então nós deixamos de seguir um conselho dele. Ou então nós deixamos de seguir uma oração. E agora aqui uma coisa bem forte que eu acho é quando a gente deixa de acreditar, de confiar no poder dele, né? Por exemplo, agora nós estaremos falando sobre oração. E quando a gente vem com essa oração, com esse jejum de 40 dias, é uma oração forte, é um jejum forte. Por quê, irmãos? Porque acontece o seguinte: 2 vezes foi-se feita essa oração na Bíblia, na palavra, né? Quando Moisés fez os 40 dias de jejum e Jesus fez os 40 dias. Então, o que que é? É um jejum de guerra, né? É um jejum de guerra. Mas eu creio que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos salvar, né? Com a cruz, ele nos salvou. Mas como aqui acontece, tem o sistema, né, do caído, a gente acaba sendo iludido por ele. Como assim, irmãos? Como assim? Como lá, né, em 2 Crônicas, em Isaías 36, que fala sobre Senaqueribe. Vocês já leram, eu creio que muitos aqui já ouviram falar de Senaqueribe. Se não ouviram, vão lá na palavra e leia o versículo. Senaqueribe foi um rei da Assíria, muito cruel. Ele era tão cruel que ele chegava, o exército dele esfolava vivo as pessoas que eles capturavam. Nossa, irmã Lúcia, muito forte. Sim, muito forte. E esse Senaqueribe, ele foi contra o povo de Israel. E o rei Ezequias, né, estava no governo nessa época, teve medo dele. E ele mandou lá, né, uma pessoa, né, um guardião dele lá, do exército dele, para poder mandar mensagens para Israel, mensagem forte. Como eram essas mensagens, irmãos? É o seguinte, essas mensagens eram mensagem de desencorajamento, uma mensagem que deixava o povo com medo, uma mensagem que fazia com que ele achasse que era superior a ele. Tanto é que na história fala que ele se intitulava como um rei supremo. Então ele já queria tomar o lugar do nosso Senhor Jesus Cristo, como fala aqui a nossa santa palavra. Então ele falava, como ele vem falando hoje nos últimos tempos, ele vem falando na nossa mente, ele vem falando no nosso dia a dia, tentando nos desencorajar e tentando fazer com que o nosso Deus é fraco, que o nosso Senhor Jesus Cristo seja fraco, com que ele não tenha nos dado, né, as armas para estar lutando aqui através do nome e do sangue dele. Ele até nos fez esquecer do poder do sangue de Jesus, o poder da cruz, né? Então é isso que ele vem tentando fazer com que a nossa mente esteja, né, que os nossos ouvidos estejam surdos, os nossos olhos estejam fechados, para que a nossa boca se feche. Ele está tentando fazer com que nós tenhamos medo. Essa é a estratégia de Senaqueribe nos dias de hoje. Quem é a representação de Senaqueribe, irmã Lúcia? É Satanás, né, o príncipe, né, deste mundo, o príncipe das trevas. Mas iremos aqui continuar, né? Vamos explicar como que é o jejum. O jejum eu costumo dizer que é um jejum profético, né? Quando eu vou ao médico, eu vou fazer alguma coisa, eu falo assim, vai atrapalhar o meu jejum profético? Por que eu falo jejum profético? Porque esse é o único jejum que eu consigo fazer, irmãos. Eu não faço jejum, né, para emagrecer, talvez tenha algumas pessoas que façam, mas não é o meu caso. Quando não me alimenta, porque quando eu estou fazendo jejum profético,
O Espírito Santo me alimenta. Então a gente tem que estar pedindo, tem que estar comendo aqui a palavra, né? Se alimentando da palavra, se alimentando de música, né? Estarmos em conexão com o Espírito Santo o dia todo, né? Então, aqui em Levítico 16, 29, fala assim: afligir as vossas almas, tá vendo? Através do jejum, nós iremos afligir, nós iremos humilhar-se, né? Perante ao nosso Deus, né? Não é só deixar de comer, é fazer com que nós nos aquebrantamos, né? Diante do nosso Deus, né? E ali no hebraico, né, o jejum está muito ligado à humilhação diante de Deus, né? Se vir a mim e se humilhar, Deus estará ali pela peleja, né, ao nosso favor. E uma grande palavra que está aqui é o arrependimento, né? Isso é o que nós temos que buscar pelo arrependimento. Pelo arrependimento, né, de coisas, quando nós professamos, quando nós estamos aqui já, né, lavados pelo sangue de Jesus, quando nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, começa ali um arrependimento, né? E talvez alguns irmãos, né, que não tenham já, né, tomado essa decisão como eu demorei muito a tomar. Eu tomei com 45 anos, depois eu vou dar o meu testemunho aqui para os irmãos. Mas há tempo para todas as coisas, né, irmãos? E então, nós devemos buscar, né? Quando nós estamos nesse jejum, nós estamos buscando o espiritual, aprofundando, né? Como está lá em Jeremias, né? Indo em águas mais profundas, né? Então, o foco aqui no hebraico do jejum, ele é a oração de quebrantamento e humilhação perante ao nosso Pai, né? Lá no grego também, ele enfatiza disciplina espiritual, coisa que o povo de Deus está precisando, né? E é uma prática voluntária que busca intimidade. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, ele tem falado muito ao meu coração sobre intimidade. Intimidade com Deus. O que é uma intimidade? Uma intimidade é você estar procurando o nosso Deus, conhecendo Ele. Como você vai conhecer Ele? O Senhor Jesus Cristo mesmo falou na palavra: se me conhecer, conhecereis ao meu Pai. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, aqui na palavra, desde Gênesis até Apocalipse, lá no Segundo Testamento, ele vem apontando para Jesus. Aqui no Novo Testamento, ele vem já falando de Jesus, né? Ele já veio ali na cruz, ele já disse por que veio, né? Ele já libertou os cativos, como está aqui no Novo Testamento, e no Segundo Testamento está ali que Jesus Cristo veio para libertar os cativos. Mas só, irmãos, que quando a gente chega, a gente desce as águas, a gente está indo ali na igreja, né? A gente está salvo, nós esquecemos de algumas coisas, nós voltamos em muitos momentos ali do que o cachorrão lá da alma lá fazia. Às vezes a gente briga, às vezes a gente desentende com o marido, muitas vezes a gente fala uma palavra pesada para alguém na rua, né? O Senhor, ele está em conserto comigo com relação, né, a palavras, né, que a gente tem que se calar, como fala aqui na palavra, né? Então, viver o propósito, viver aqui os mandamentos, viver aqui o que o nosso Deus preparou para nós, né? Esse manual, essa cartilha. E ultimamente ele me deu uma coisa muito linda. Sabe o que, irmãos? Ele me falou assim: é uma carta que eu escrevi para você, filha. E é uma carta, irmãos, que ele escreveu para você também, né? Olha como nós temos um Pai lindo. E como é, irmã, entrar nessa intimidade de Deus? Entrar nessa intimidade é a gente se reconhecer que Ele é nosso Pai, que o Senhor Jesus Cristo veio em carne e sangue, ressuscitou ao terceiro dia, para que nós, né, nos tornássemos filhos por adoção. E como é isso, nos tornar filhos por adoção? Nos tornarmos filho por adoção, o filho adotivo lá na cultura hebraica, ele recebe em dobro,
né? Ele recebe a herança em dobro. Então, tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo herdará, nós herdaremos em dobro. Tem ali muitas coisas nas regiões celestiais ali esperando por nós, né? Está sendo ali impedido, né? E nesses 40 dias nós estaremos falando aqui sobre isso. Então tá bom, vamos seguir para não ficar tão longa, né? Então tá. O jejum, ele busca uma troca, mas quando você está uma busca de separação. O jejum, você tá se separando, né? Ali o jejum também você não vai só deixar de ficar tantas horas sem comer, não, irmãos. Você vai estar ali meditando na palavra, você vai estar ali em oração, você vai estar ali em comunicação com o Espírito Santo as suas 24 horas, que até em sonho, né, ele vem e muitas vezes falar conosco. Então, olha bem, né? Aqui como está em aqui como está em 2 Crônicas 7:14, eu vou estar orando aqui para os irmãos. Se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Então, quer dizer que mesmo a gente tá ali descendo as águas, né? A gente precisa ainda tirar algumas mazelas, limpar nossas vestes, né? Deixar com que o Espírito fale mais alto do que a alma, né? Então, é através da oração e do jejum que nós estaremos falando nesses 40 dias. Bem, eu vou andar um pouquinho mais rápido, né? Porque eu falo muito. Eu espero que os irmãos se acostumem. Então, tá ali, os portais, né? O que é portal? Para você entender, portal é o mesmo que porta, né? Só que ali, quando Jesus veio falar em portal para mim, ele falou comigo lá em Gênesis 28:17. Já tem um bom tempo, né? Quão terrível é este lugar, né? Que ali, quando Deus falou ali, isso aqui deixa eu só dar uma explicaçãozinha aqui, quando Deus falou com Jacó, né, que ele ainda não era Israel, que ali veio descer um anjo ali, ele viu uma escada, né, subindo e descendo anjos, né, ali, e trazendo, né, ali mensagens, né, porque eles são mensageiros. E eles também estão ali, o Espírito Santo, ele me dá uns entendimentos assim como nossos cuidadores, né? Tá cuidando aqui para você não cair ali, para ter um livramento ali, né? E o Espírito Santo está andando com nós em todo o tempo, nos livrando. Mas, porque lá, irmãos, o Senhor Deus tem me dado esse entendimento. O nosso Deus, ele não tem uma varinha assim de cordão, não. Ele não é mágico, ele é Deus. Então, sobre a determinação dele, os anjos vêm e faz ali o que é necessário ali na vida daquele irmão, daquele crente ou daquele irmão que o Senhor Deus quer salvar, né? Depois eu vou estar contando o meu testemunho um pouco mais à frente. Então, aqui, vamos ver aqui primeiro, isso em Gênesis 28:12. Sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e os anjos subiam e desciam por ela. Isso aqui é Jacó, né? Quando ele saiu, né, ali da casa lá do pai dele, que aconteceu aquele problema dele com o irmão dele, né, que ele acabou ali tomando ali de formas desonestas a primogenitura, né? E ali ele dormiu numa pedra e aconteceu isso, né? Ele viu no sonho, né? E aí agora vamos aqui em Gênesis 28:17. Quão terrível este lugar, né? Aqui eu não queria nem falar essa palavra terrível, né? Porque eu vou dizer possa ser também que ele tenha usado essa expressão, porque aqui nessa tradução usou essa expressão, eu não sei nas outras porque eu não pesquisei, porque lá em Efésios 6, 11, 12, né? Paulo, ele fala das regiões celestiais, né? Das regiões ali, aonde tem ali também esse andar, esse sair, né?
dos principados, das potestades, mas na frente a gente vai estar falando sobre isso também. Mas se os irmãos querer dar uma adiantada, já vai dando uma lidinha lá em Efésios 6. É muito bom, né? E este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus, né? Então ali João também falou sobre essa porta, né? E também o Senhor Jesus Cristo, ele falou, né? Eu sou uma porta, né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aqui, quando eu venho trazer esses portais, eu venho falar como porta, como uma porta ali, usando, irmãos, aqui, deixa eu ver aqui se vem a palavra, usando aqui, porta, né, como um ato profético, vamos dizer ali, aqueles horários que eu coloquei, né? Então, são horários ali que o céu está em conexão. Lembra lá de Davi, quando ele fez aquele turno? O Senhor Jesus Cristo me deu muito forte também sobre os turnos, né? Então, também eu gosto de estar fazendo ali o relógio de oração, a gente usa os turnos, mas ali também o Senhor me deu para a gente estar olhando aquela organização. Você vê que cada horário tinha uma coisa. E aqui na palavra, né? Ali a gente tem meia-noite, né? Que lá em Salmos fala, né? Que o Senhor, nosso Deus, está nos protegendo, né? De terrores noturnos e horrores diurnos. Então, ali tem um andar, um maquinário, uma guerra, né? Uma guerra, como fala lá em Daniel 10, né? Daniel 10 fala bem explicado, né? Depois os irmãos dão uma olhadinha, Daniel 10. Ele fala ali que Daniel, ele começou um jejum de 21 dias. E logo no primeiro dia, já foi respondida, porque lá no céu tem uma taça, eu gosto de falar taça, né? Mas lá em Apocalipse está outro nome. Eu não sei o versículo, porque o Senhor ainda não me deu ainda esse dom de decorar os versículos. Mas a gente vai aqui com o conhecimento que a gente tem e com o Espírito Santo lembrando a gente das histórias aqui da palavra. Então, em primeiro lugar, é o Espírito Santo que nos lembra, né? Então, lá ele tem uma taça. E quanto mais você vai orando, aquela taça, ela vai se enchendo com as nossas orações. A mãe, eu tenho pensado muito em nós mães. Então, ali o nosso filho, né? A gente sempre quer estar ali cuidando, eles possa ser que esteja passando por problema, que esteja na rua, que esteja com droga, que esteja bebendo, né? Então, a gente está em oração constante. Então, como acontece? Vamos pegar o exemplo da oração de uma mãe, né? Ali a mãe está orando. Enche aquela taça. Quando enche aquela taça, os anjos vêm. Tá vendo o trabalho dos anjos lá? Os anjos vêm, tá lá em Apocalipse, se eu não me engano é 3. Os anjos vêm, pega aquela taça, como nós estamos aqui na terra, mesmo as nossas orações vão para lá contaminadas. Mas o nosso Deus, ele é santo, certo? Então, o que acontece? O Espírito Santo pôs isso no meu coração para essa explicação. Vem os anjos, coloca ali um incenso, ele pôs para mim no meu coração, que aquele incenso que é colocado para também subir para Deus, né? Porque nós ainda, o Senhor Jesus Cristo ainda não veio nos buscar, né? Nós estaremos lá com ele em breve, em nome de Jesus, né? Para honra e glória do seu nome. E aí eles jogam incenso, e aquele incenso, como funcionava lá no Antigo Testamento? Sobe um aroma agradável a Deus, e as nossas orações sobe até as narinas dele. Então foi o que aconteceu com Daniel, subiu até as narinas dele, ele escutou e deu ordem ao anjo para ir levar ali aquele recado. E como era uma mensagem muito importante, que era a salvação de um povo, que era o povo de Israel, né? Ali que estava em cativeiro na Babilônia, né? Possa ser que também você esteja orando, pedindo a salvação do filho, do marido, né? Cada um tem a sua história, né? O Senhor, ele sempre vai responder rápido. Por quê? Porque está na palavra dele a vontade. A vontade dele é que todos se salvam, está escrito aqui. Então, logo ele vai mandar, como ele mandou para Daniel. Ali, o anjo. E o anjo ficou
passando, tentando passar por essa atmosfera. Como eu falei ali para vocês, ali naquela escada, o Senhor Deus me deu que existe uma atmosfera grossa. Eu creio que ali, aonde está aquela atmosfera grossa, é ali onde vive ali os principados, as hortes, né? E eu tenho uma pastora que eu estudo com ela, a pastora Thalita Lemos, e ela sempre fala, né? Ela falou esses dias sobre a fugidinha, né? Que eles dão, né? Como se eles pegassem um saidão, ou então como eles fugissem ali daquela cadeia ali. Eu creio que eles ficam ali naquela cadeia, e ali tem outra atmosfera que vai separar ele dos anjos, né? Dos anjos de luz, né? E porque Paulo mesmo falou, né? Que se ele falou no terceiro céu, existe o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu, né? Então está aqui na palavra confirmando. Então ali é que vai, né? 2 Crônicas 12:2 fala, né? Do céu, do terceiro céu, né? O lugar da presença de Deus, né? E ali que eu tô falando sobre Daniel, eu anotei aqui, está em Daniel 12:13. Depois, se os irmãos, né, quiserem, né? Ali tá explicando. E aqui o segundo céu fala, né, em Efésios 6:12, hortes espirituais da maldade nas regiões celestiais, né? Então, essas hortes, provavelmente os anjos tentou passar por ali, porque eles têm que passar para descer naquelas escadas. Irmãos, aquela escada, o Senhor Deus me deu no meu coração, que é tanto para as hortes do mal, como para os anjos mensageiros, né? E nossos cuidadores. Vamos lá, né? Então, é isso, né? A oração, ela atravessa para um mundo espiritual. Isso está em Apocalipse 5:8, né? As orações dos santos. Não é 3, como eu falei. Então, mas aqui eu quero, né? Estou finalizando aqui, né? Esse vídeo, né? E eu não me apresentei, mas eu vou me apresentar aqui no final. E esse vídeo, esse vídeo, porque eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos que não é através dos anjos que nós temos acesso a Deus, que o véu foi rasgado e esse acesso que foi perdido devido a Adão e Eva, né? Pelas escolhas que eles fizeram, nós estamos pagando. Eu creio que todo mundo sabe disso. Até uma pessoa que não é leiga, porque tanto a palavra, tanto esse mundo aqui físico, ele existe porque o Senhor Jesus Cristo existe, ele estava lá desde a criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tanto é que está aí para provar até, né, no nosso calendário, né? Porque tanto o nosso calendário fala antes de Jesus e depois de Jesus, então toda a nossa trajetória na história é falada através do Senhor Jesus Cristo. E eu quero estar aqui falando que os anjos só cumprem ordens do nosso Deus. E nós pode estar pedindo para que Deus os libere, né? Para estar aqui nos ajudando. Mas tudo aqui é através do Senhor Jesus Cristo. Ele deixou o Espírito Santo para que nós tivéssemos essa conexão, esta comunhão. E é através do Espírito Santo que está aqui, eu creio, porque eu estou sentindo a presença dele. Porque eu só consigo falar assim, né, muito quando ele está ao meu lado, e eu sei que ele está aqui, né, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que é só através do Senhor Jesus Cristo, que esse caminho aqui, que João 14:6 fala, eu sou o caminho, Jesus é o grande eu sou, ele é o caminho, né? Então, não existe portais humanos, a única porta verdadeira é o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós colocamos esses horários aí, porque facilita, uns horários assim, que está na palavra, que está na Bíblia, o Senhor orou nos horários, o Senhor Jesus Cristo foi morto às 15 horas, à meia-noite, né, também tem na palavra, depois eu posso estar trazendo aí para os irmãos, né, aí na palavra. E a porta é ele, é o Senhor Jesus Cristo. Então, tudo é por ele, para ele são todas as coisas aqui nesse mundo. E tanto é que foi falado, né? Que tanto ele criou aqui esse mundo, como ele criou, né? Lá, né? E foi através dele, né? Que as hortes, se eu não me engano, é em Coríntios, 2 Coríntios, se não for o segundo, é o primeiro.
eu sei que é em Coríntios, fala lá, né, que tudo foi criado por ele, né? Tanto as hortes como as potestades, como o mal. Então, eu como vim, depois eu vou contar o meu testemunho, eu vim da lama, né? Qual foi a lama, irmãos? Eu estive do outro lado, né? Eu servi aos deuses falsos. E ali eles têm, toda essa parte do mal tem um horário para estar ali entrando em batalha, para estar ali entrando e trazendo ali com as hostes, que depois a gente vai estudar isso aí bem para frente. Então, como Satanás copia, é ele que copia, né? Não é através dele que acontece isso, é através de Deus, né? Como ele copia tudo que Deus fez, está aqui na palavra também, ele copiou também esses horários. Então, tem essa facilidade para esses anjos caídos, né, que a gente chama de demônios, está ali fazendo essas passagens. Bem, era isso que eu queria dizer. Eu estarei colocando aí os horários, e se os irmãos quiserem orar em todos aqueles horários, hoje uma amiga, uma irmã perguntou: irmã, eu posso estar orando em todos? Pode, se você tem facilidade, você pode. Se você pode orar às 3 da manhã, vamos orar, né? Eu vou resolver um probleminha lá no YouTube, que ele falou que eu não posso criar vídeos ao vivo, né? Porque eu tenho poucos seguidores, só 490. Mas o Senhor Jesus Cristo vai mandar, né? O Espírito Santo vai operar mais seguidores e eu poderei estar fazendo lives, né? Mas, por lá. Mas por enquanto eu vou estar colocando esse vídeo gravado e vou estar colocando lá no YouTube. Então é isso, irmãos. E também, se você não pode estar orando, você não pode estar jejuando, né? Esse tanto de hora, eu aconselho pelo menos que você tire um período. E eu aconselho que seja tirado o período do café da manhã, né? Ou então o jantar, né? O almoço não, né, irmãos? Porque aí a carne está mortificando. E mortificar a carne, sabe o que é, irmãos? Eu não sabia disso, é você sentir fome mesmo, é você sentir batalha para você querer ir lá e comer e saciar ali a sua carne, né? Porque nós também temos carne, não só alma e espírito. Então, nós somos um ser triuno, como a palavra, né, sempre fala aqui. Bem, então é isso, escolha. Se você não puder jejuar, esteja conosco orando em qualquer um desses horários, né, que está disponibilizado no banner. E eu quero também estar dizendo de onde eu sou. Eu tenho um pastor, o meu pastor se chama Kleber, pastor Kleber. Estou aqui sob a autorização dele, comuniquei com ele, assim, de forma de última hora, porque eu ainda estava meio assim, querendo ser como Jonas, mas eu pedi desculpa a ele. E ele me autorizou e me deu a bênção dele, está orando por esse projeto, né, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu sou da igreja Assembleia de Deus Madureira do Campo de Formosa e estou congregando aqui pertinho da minha casa, né, que é na Estância 1. Depois eu ponho o endereço aí para os irmãos, se os irmãos quiserem ali estar visitando a gente, tá bom? É ali na família Elohim. Essa é o nome da nossa congregação, né? Assembleia de Deus, Campo de Formosa, né? Assembleia de Deus Madureira, Campo de Formosa, e na Estância 1 da congregação Elohim. Eu agradeço a Deus pela rica oportunidade e agradeço também para os irmãos que estão me escutando esse tempo todo. Então, estaremos aqui, né? Eu falei que iam ser ao vivo, mas eu estarei aqui sempre colocando todos os dias uma palavra do Senhor, que o Espírito Santo esteja colocado no meu coração. Meu nome é Irmã Lúcia. Fica com o Senhor Jesus. A paz do Senhor.